Chega dessa história de que Jesus vai voltar. Ele não vai voltar e você vai ficar chocado com o que eu vou te contar agora. Ele não vai voltar da maneira como a maioria dos cristãos imagina, ou seja, sumindo do nada, e eu brinco que é desaparecendo pelado, ou antes da tribulação. E se você tiver paciência de ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te contar a história completa de como essa história surgiu e o porquê que ela foi tão disseminada. E aí já aproveita, já curte esse vídeo antes que eu esqueça de falar para você fazer isso. Bom, vocês perceberam que eu vim aqui numa versão, né, professora, digamos assim, e o vídeo vai ser longo. Eu não gosto de fazer parte 2, então vai ser longo. Senta, pega um café, uma coca, uma pipoca e bora lá para a história, ok? A primeira coisa que eu quero que você saiba é que antes de 1830, ou seja, antes do século XIX, não existia essa história de sumiço das pessoas, de arrebatamento via desaparecer, ok? Antes disso, a igreja, ela sempre esperou uma vinda literal de Jesus, que viria ao final da tribulação para restaurar a igreja e toda a humanidade. Então, sabendo disso, que essa história, ela é praticamente recente, eu vou contar como ela aconteceu de ponta a ponta para que você não saia daqui com nenhuma dúvida. Vai começar em 1767. Existia um rei chamado Rei Carlos III da Espanha e ele expulsou todos os jesuítas lá do seu reino. E entre esses jesuítas tinha um padre que amava o Apocalipse e ele era chamado de Padre Manuel de Lancusa Dias, isso. Esse padre, ele faz uma publicação de um livro que se chamava A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Segura essa informação. Aí a gente vai pular para 1827, ok? Aonde vai entrar na história Eduardo Irving. Ele era um escocês que traduziu esse livro para o inglês, ok? Mais para frente, o que acontece? A filha desse Eduardo Weaver, chamada Margaret MacDonald, não é o McDonald's do lanche Big Mac, mas a Margaret MacDonald, ela era uma jovem escocesa, neófita, né? Que, ou seja, ela era recém-convertida e ela passa a ter alguns sonhos. Ela ouvia tanto Lancusa e Irving falar sobre o Apocalipse e estudar a respeito que ela começa a sonhar. E nesses sonhos, ela tem um sonho de que Jesus arrebata, ou seja, leva a sua igreja, porém de uma forma misteriosa. As pessoas começam a sumir. E o que acontece? Eduardo, o Irving e o Lacunza, eles ouvem essa história e chegam à conclusão de que os sonhos daquela menina eram sonhos proféticos. Tá tranquilo até aqui? Vamos lá, vamos continuar. Então, essa menina, eles começam a difundir, então, uma ideia de que Jesus viria em 2 vezes, e não uma. Ou seja, ele arrebataria a igreja e depois, lá no meio da tribulação, no final da tribulação, teria uma segunda vinda, onde aqueles que ficaram poderiam aí ser salvos e seriam arrebatados lá no final, depois de sofrer muito, certo? Bom, depois disso, em 1830, deixa eu ver se é isso mesmo, em 1830, isso. Ele foi acusado de heresia no meio desse povo todo e ele acabou sendo expulso de lá da onde ele estava, da igreja presbiteriana da Escócia, e ele funda então a Igreja Apostólica, Igreja Católica Apostólica, exatamente. Em 1831, lá em Londres, certo? Olha só, eu sei que vai vir gente falar aqui, tá? Não é Igreja Apostólica Romana, ok? É coisa diferente, são 2 igrejas diferentes. Essa igreja, ela é uma das igrejas que deu início ao pentecostalismo, tá? Então é Igreja Católica Apostólica. Tudo bem até aqui? Bom, aí o que Irving faz? Irving pega todo aquele montoado de histórias e faz uma publicação em um jornal que se chamava na época O Relógio Matutino, o que contribuiu bastante já para que essa história fosse disseminada,
se não bastasse, naquela época estava tendo revoluções, muitas pestes, o mundo estava virado no giraia. Aí, então, surge uma figura chamada William Miller. William Miller, ele fala que Jesus vai voltar daquela maneira, né, na maneira do sumiço, gente, eu sou péssima com data, mas é 1874? Deixa eu me lembrar aqui. 1844, desculpa, 1844, exatamente. Ele fala que Jesus vai voltar em 1844, marca uma data, e aí é aquele rebuliço, né? Imagina. Só que acontece, óbvio que Jesus não volta. Aí aquele povo todo que tava polvorosa em volta de William Miller, eles se decepcionam tanto que eles abandonam William Miller. E sim, mas só que fica um grupo, entre eles Ellen White. E então surge quem? Adventista do sétimo dia. Mas essa informação é só uma informação adicional. O que aconteceu com... O que eu quero passar aqui com a vinda de William Miller é que se essa história já estava famosa, agora então ela fica um pouco mais. Porque eles falam, bom, ele não veio, mas ele vai vir e deve estar próximo. E a gente vai sumir, né? Então o povo já estava com a ideia do bendito do sumiço. Em 1859, surge uma figura que é extremamente importante nesse processo todo, que é um maçom, e essa informação eu não consegui confirmar, mas a maioria das teorias dizem que ele era maçom. Ele era também um advogado chamado John Nelson Darby. John Nelson Darby, o que ele faz? Ele juntou todas as ideias de Irving, de Lacunza e de Margaret MacDonald, e ele simplesmente reinterpretou a Bíblia, certo? E criou a famosa doutrina dispensacionalista. Até aqui tá tranquilo? Vocês estão conseguindo entender? Gente, se qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aqui, tá? Nos comentários. Não esquece de curtir, só para me ajudar? Então tá, posso continuar? Espero que esteja tranquilo, certo? Essa ideia, então, se popularizou muito, principalmente entre os protestantes de língua inglesa. Aí, nós pulamos de 1859 para 1900, aonde surge o bendito do Jefferson... Oh, meu Deus, como é o nome do homem? Ingerson. É alguma coisa que... Jefferson, Ingerson, eu não lembro agora direto, mas é porque ele é conhecido pelo sobrenome que é o Scofield, tá? Que se interessa muito por essa doutrina de Darby, e ele se tornou o maior fundador, não. O maior, vou usar divulgador, não era essa palavra, tá? Mas eu vou usar divulgador. Ele se tornou o maior divulgador dessa doutrina. Inclusive, ele fez uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Scofield, porque ele não é bobo, né? É claro, ele estudou tudo, ele queria divulgar, e aí ele lança, reinterpreta a Bíblia e cria uma Bíblia de estudo. Então, você já sabe que é daí que surgem as Bíblias de estudo. Bíblia de Estudo Scofield. O que acontece? A faculdade, olha o sistema se envolvendo para te enganar e para fazer você acreditar em coisas que não são verdadeiras. A faculdade de Oxford se interessa, sim, de uma maneira louca por essa teoria que surgiu. E o que ela faz? Ela compra muitos exemplares desse livro, dessa Bíblia de Scofield, e começa a distribuir de graça. Além da faculdade começar a distribuir de graça, as igrejas, as escolas bíblicas, os missionários começam a comprar esses livros com um grande desconto e começa a enviar esses livros via correio gratuitamente para toda a população. Imagina só o que aconteceu. Então, vocês já estão aí sabendo aonde vai parar essa história. Enfim, em 1909, a teoria de Darby do sumiço, de que todo mundo ia ser arrebatado via sumiço e que ia desaparecer do nada, já havia sido amplamente difundida por toda a América, por toda a Europa, e assim surgiu a história de que sumiríamos. Como se não bastasse, eu dei um gritinho para te assustar, porque você pode já estar dormindo, essa história é comprida, né? Como se não bastasse, miséria pouca é bobagem, quem que surge em 1990?
o nosso querido amigo, escritor, Tim LaWay. Não, Tim LaWay. Como é que se pronuncia o nome dele? Tim LaWay. É isso, é Tim LaWay. Que vai lá e escreve um livro chamado Deixados para Trás. Livro esse que eu tenho a coleção completa. São 11, não vou mostrar os 11 para vocês, até porque eu emprestei também, alguns sumiram, mas eu comprei a coleção inteira e morria de medo de sumir, porque além de sumir, a gente sobe pelado, né? Porque as pessoas simplesmente evaporam e a roupa fica. Se a roupa fica, eu subi pelado. Então eu brinco que é o sumiço pelado. Com a ampla difusão desse livro, dessa série de livros, de 11 livros, se não me engano, eu acredito que são 11 livros. Vocês já perceberam que eu tenho problema com matemática, né, gente? Conseguiram perceber? Referência bíblica, quantidade de livros, data. Mas vamos lá. Esses 11 livros, eles ficaram tão populares, viraram best-sellers, que daí o Tim resolveu fazer uma bíblia de estudo, Tim LaWay também existe, e ainda fez acho que são 3 vídeos dos Deixados para Trás. Quem aí já assistiu Deixados para Trás? Exato, ele também fez os 3 filmes, e aí pronto, né? Aí acabou. Aí é isso. Aí a igreja hoje fica lá, a multidão cantando que Jesus vai voltar e que você vai sumir, né? Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. É claro que essa música até tem um pouco de referência bíblica, porque em nenhum momento ela falava as pessoas vão sumir, mas a gente sabe que quando a pessoa canta isso, ela tá cantando a respeito do sumiço, né? E fora isso, gente, já teve tantas histórias de que Jesus ia voltar, a seita Testemunhas de Jeová, já um monte de datas. Eu lembro que na minha época de adolescente, tinha uma tal de que as pessoas tinham medo de ouvir a trombeta, e aí juntou um monte de gente que falaram que, olha, eu sei que já foi uma confusão com essa história, terrível. E aí, minha cabeça de autista com superdotação começou a questionar um monte de coisa. Eu falava, meu Deus, como que vai ser isso? Qual que é o parâmetro de sumiço? Porque assim, a gente hoje tem crianças, e crianças bebê são salvas, né? Eu acredito nisso, não sei você, eu acho que até porque a pessoa tem a consciência do pecado, ela é salva. E quando que essa criança vai ser salva? A que idade, né? Qual a idade que ela vai ser salva, ou vai sumir, ou vai ficar? Porque no filme some todas as crianças, né? E aí eu fico pensando, uma criança de 11 anos já não é tão inocente, como que ela some? Por outro lado, eu ficava pensando nas mulheres grávidas. Eu falava, gente, mas mulher grávida, será que vai sumir o bebê da barriga da mulher? Aí eu lembrava daquele texto que fala assim, ai das mulheres grávidas que estiverem amamentando. Eu falava, amamentando é porque vai sumir do colo. Mas tadinho, não vai sumir do colo, mas vai sumir da barriga. E como que a mulher vai ficar por dentro? Vai ter uma hemorragia interna. Cabeça, tá? Aqui pensando, lembra que eu já falei pra vocês em outros vídeos que assim, ó, precisa ter lógica, precisa se encaixar. Se não se encaixar, pra mim não faz sentido. E aí eu fui estudar os livros de Flávio Josefo, que eu já falei aqui para vocês também, que é a história dos hebreus. E lá a gente percebe que parte de Mateus 24, se não me engano, tá em Mateus, tá falando, quando fala sobre um será deixado, outro será levado, quando fala do ai mulheres grávidas e das que estiverem amamentando, quando fala que um estará no campo, outro vai estar na... Todos esses textos, que o sol se tornará em sangue, né? A lua se tornará em sangue, o sol não dará a sua luz. E aí a gente, toda vez que tem uma lua de sangue, a gente fala que é uma profecia que está sendo cumprida. Todas essas histórias de Mateus, ela está se referindo não à volta de Jesus, mas à queda de Jerusalém nos anos 70. E aí eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, esse aqui tá super comprido, eu posso fazer um vídeo para vocês sobre esses pedaços que são sobre a queda de Jerusalém e conto para vocês como isso sucedeu e o porquê cada frase sobre isso, ok? Mas hoje não, porque a gente já tá super... Eu já nem sei mais, que eu dei umas cortadas no vídeo aqui, gente. E aí eu não sei mais quanto tempo tá durando, mas é isso. Se você chegou até aqui, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Essa história você encontra, tá? Se encontra em vários lugares, é só pesquisar, seja um bereano, não aceite o que eu tô dizendo, pesquise para saber se tudo que eu tô dizendo é verdade. Pode haver um errinho de data, um errinho de nome, pode acontecer, mas o
principal é a história, que é real, é histórica, tem escritos históricos, e a igreja primitiva nunca pregou o arrebatamento. Inclusive, tem algumas histórias que dizem que as pessoas ficavam olhando para cima, esperando ver Jesus voltar, porque, como ele dizia que vinha breve, né, a não passar essa geração, e aí tem toda uma outra história, toda história, as pessoas achavam que ele vinha muito rápido. Então, elas ficavam olhando para cima. Então, gente, é isso. Se ficou alguma dúvida, coloca lá em cima, aqui nos comentários, que eu vou tentando tirar as dúvidas de vocês aos pouquinhos, tá bom?